Vamos lá ao estudo sobre para que serve o dízimo e para que serve a oferta. Livro de Malaquias, capítulo 3. Vamos ler do começo. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência. O que é roubar a Deus? Que quem dá força para nós trabalhar, para nós lutar com a vida é Deus. Tudo que o homem e a mulher conseguem é com a ajuda de Deus. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Então aqui o que o Senhor está falando? Que desde a época antiga o povo era rebelde. O povo não tinha guardado os estatutos e os mandamentos de Deus. Aí a palavra diz: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Então aqui mostra que havia uma separação do homem, da mulher e de Deus. Havia uma separação e o Senhor estava falando: tornai-vos para mim. O 8 de Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Todavia vós me roubais. E dizem: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçada. Então o que Deus queria? Deus queria que o homem tornasse para ele e retribuísse em adoração, fizesse um holocausto, fizesse uma oferenda a Deus, agradecendo pelo dia de trabalho, agradecendo pelas bênçãos alcançadas que Deus derramava, que era a saúde para trabalhar, o esforço. O 9, para aqueles que são rebeldes. A Bíblia diz: com maldição sois amaldiçoado. Por que me roubais a mim, vós toda a nação? Então aqui está falando toda a nação. Com maldição sois amaldiçoado. Por que me roubais a mim, vós toda a nação? É Bíblia. Malaquias 3:9. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então, a própria pessoa busca essa maldição para si mesmo. Uma vida atrasada, uma vida andando para trás que nem caranguejo, a pessoa mesmo que procura, porque não se lembra de Deus. Agora o 10, que todo mundo sabe de cor salteado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então aqui é uma promessa que o Senhor faz. Ele fala que se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, por vocês ter ofertado, por vocês ter dizimado e me agradecido, que dela vos advenha maior abastança, que vocês recebam em dobro. E por causa de vós, agora aqui a parte daqueles que são obedientes, que Deus repreende os demônios assassinos. E por causa de vós repreenderei o devorador. Que devorador? Você ganha o salário, o dinheiro entra pela uma mão e vaza pela outra. Isso aí é um espírito devorador. Não foi isso que Deus chamou o homem. O homem foi feito para trabalhar e comer do melhor dessa terra.
Ninguém foi feito para viver mendigando, não. Para que não vos consuma o fruto da terra. Então o Senhor repreende o demônio devorador para que ele não venha destruir o que é seu, seus bens, seu mantimento, seu salário. Então ali o Senhor está repreendendo aquele inimigo. E a vida no campo vos não será estéril. Olha que promessa. Então o Senhor diz na palavra dele, aqui na Bíblia, que todos aqueles que são fiel na oferta e no dízimo, a terra que esse homem, que essa mulher plantar, vai ser abençoada. Tudo aquilo que ele põe as mãos vai ser abençoado. É a Bíblia que diz: aqueles que obedecem os estatutos e os mandamentos de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Agora nós vamos para Neemias. Nós vamos para Neemias. Aqui Neemias, o livro de Neemias, capítulo 13, e o verso 11 e o verso 12. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? É uma pergunta. Por que se desamparou a casa de Deus? Por que vós, povo, parou de ajudar a casa de Deus? Porém eu vos ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo o povo, então todo Judá trouxe o dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias o sacerdote, e a Zadok o escrivão, e a Pedaias dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para os irmãos. Porque isto, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus, as suas guardas. Então, ali já havia tesoureiros para guardar o dinheiro, para guardar os mantimentos que o povo trazia à casa do Senhor. Porque quem zelava da casa de Deus era os levitas e o sacerdote. São pessoas que Deus separou para viver da obra dele. Eu estou falando do tempo antigo. Então o Senhor separou os levitas e o sacerdote. E quem que mantia, quem que bancava o sacerdote e os levitas? Era o povo, as suas famílias. Então eles levavam as oferendas para os levitas e os sacerdotes. E eles faziam holocausto para que fosse redimido o pecado, para que fosse quebrado o pecado. Então eles ofereciam depois uma oferenda de agradecimento a Deus. E todo mundo levava comida, levava dinheiro, ouro, prata, levava tudo para agradecer a Deus. Por isso que ali Deus preparou os fiéis para serem os escrivãos que escrevia, né? E aqueles que cuidavam do tesouro da casa do Senhor. E aqui diz no 11, por que se desamparou a casa do Senhor? Por que deixaram de ajudar? Porque o que Deus queria
se vocês me amam, vocês devem amar também o povo. Então vocês têm que ajudar os seus irmãos. Então era para isso que o povo dava o dízimo, para isso que o povo dava oferta. Uns ajudavam o outro. Aonde está escrito isso? Nós vamos ver já lá no livro de Atos dos Apóstolos. Olha para que era o dízimo e para que era a oferta. O povo não levava só dinheiro na igreja. O povo levava no templo comida, levava tudo que você imaginar. Tudo aquilo que Deus abençoava, o povo levava no templo. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Por quê? Os filhos aprendiam com os pais que tudo aquilo que viesse a eles era Deus que dava, não era deles. Ninguém falava que a casa era deles, ninguém falava que o carro de boi, que aquela na época era carro de boi, ninguém falava que o carro de boi era deles, ninguém falava que a colheita do campo era deles. Era Deus em quem dava tudo, era Deus que supria a necessidade do teu povo, antigamente e hoje. Mas todas as coisas lhe eram comuns, e os apóstolos davam grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então aqui os apóstolos davam grande poder, testemunho fiel. Eles não escandalizavam a obra, eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundância graça, havia poder, havia ali uma união, um amor. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam ao pé dos apóstolos. Então os sacerdotes, os apóstolos daquela época, ninguém passava necessidade, porque os apóstolos dividiam a comida, dividia a roupa, dividia tudo que o povo entregava no altar, eles dividiam com os irmãos necessitados. Então, dentro do templo de Deus não havia necessitado nenhum. Ninguém naquela época dizia na comunidade: eu estou passando fome, eu estou passando necessidade. Todo mundo ali dividia o que tinha, dividia a comida, dividia tudo. Entendeu? Ninguém havia necessidade de nada. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, e possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou ao pé dos apóstolos. Então ali todos ajudavam. Não é igual hoje, que um irmão pede uma ajuda para o pastor e o pastor fala que não tem nem uma cesta básica para dar. Isso é vergonhoso, porque a Bíblia diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do 32 em diante, os apóstolos, os sacerdotes, eles davam de comer aos necessitados, não só comida, roupa também, ajudava. Eles faziam a obra da caridade. Eles pregavam a Bíblia, mas faziam a obra da caridade também. Mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte depositou aos pés dos apóstolos. Aqui nesse caso, mostra de um casal que tentou enganar Deus.
eles venderam uma propriedade, mas não deram o valor, o preço certo da propriedade que eles venderam. Eles venderam a propriedade e não deram o valor certo no altar, diante dos apóstolos. E disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás? Olha que terrível, hein? Disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo? Ananias já assustou, porque o profeta de Deus tem visão, revelação. Então ali Pedro falou: você não mentiu a mim, você mentiu ao Espírito Santo. E retivesses parte do preço da herdade. Olha que terrível, hein? Cidadão mentiroso. Guardando a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? É tudo uma pergunta. Por que se formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus? Que terrível, hein? Vocês vão ver o que a mentira fez, que ele não levou a parte que era para levar no sacerdócio, a parte que era para levar diante de Deus, ele não levou, ele mentiu o valor para Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, morreu. Ananias caiu morto. E uma grande temor veio sobre todos os que ouviam aquilo. Ananias, além de mentir para Deus, ele caiu morto. E levantando-se os mancebos, cobriram o corpo e transportaram-o para fora e o sepultaram. Então ali os servos da casa do Senhor tiraram Ananias para fora, fizeram ali sepultaram ele, né? E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Pedro perguntou para a mulher de Ananias: você vendeu por aquele preço mesmo o terreno lá? Vendi. Mulher mentirosa. Não sabendo o que havia acontecido. E ela disse: sim, portanto. Ela falou ainda, né? Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertaste para testar o Espírito do Senhor? É uma pergunta que Pedro fez para Safira. E eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Então Pedro falou para Safira: você é uma mulher mentirosa. Olha na porta aí os pés daqueles que levaram o teu marido para a sepultura, e vão levar você também por causa da mentira. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e sepultaram junto com seu marido. Conclusão: Safira também morreu. Ela mentiu para o Senhor o valor do preço do terreno, da herdade. Morreu também, caiu morta. E houve um grande temor em toda a igreja e todos os que ouviam estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Olha só. Então, além do povo levar a herdade, os servos de Deus faziam sinais, prodígio entre o povo. Era feito sinais, prodígio. Por que hoje não tem sinais? Por causa da mentira. E quanto aos outros, ninguém ousava ajudar-se com eles. Mas o povo tinha
em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. A verdade é assim. Então a multidão dos que cria na palavra de Deus crescia. Aqui mostra aonde tem verdade, a obra de Deus cresce. E tanto homens quanto as mulheres crescia cada vez mais, não parava de crescer. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas, para que menos a sombra de Pedro, quando este passava, cobria-se alguns deles. E até da cidade circunvizinha corria muita gente de Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, aos quais todos eram curados. Curados. Então, quem é servo de Deus opera sinais, prodígio e maravilha. Expulsava demônio e curava os enfermos no nome de Jesus de Nazaré. Livro de Mateus, capítulo 25, 31. Olha o que o Senhor vai fazer naquele dia. Essa aqui é uma parábola. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará sentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E punhará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então vai começar aqui agora sobre os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Começar pelas ovelhas. Benditos de meu Pai, possuirei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos que tiverem à direita, que são as ovelhas, dirão: Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e foste ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então todos estes que faz a obra da caridade, não está fazendo ao homem, não está fazendo à mulher, está fazendo ao próprio Jesus de Nazaré. Então aqueles que faz a obra da caridade vai ter recompensa. O que Jesus vai falar para aqueles que dividem com o próximo? Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então você que não faz caridade, começa a fazer já. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os bode: Apartai-vos de mim, malditos. Você que não veste os que não têm roupa, você que não dá água para aqueles que estão com sede, você que não ajuda os órfãos à necessidade, mas você conhece a Bíblia. Olha o que o rei vai dizer naquele dia: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, 41. Vou repetir: todos os que não fazem a obra da caridade. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aqueles que não fazem a caridade, os bode: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e enfermo na prisão e não me visitaste.
Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te vestimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não fizestes a mim. Então, se você não ajuda o próximo com um copo de água, não dá uma roupa para quem está precisando de uma roupa, não dá uma moradia para quem não tem onde morar, você que não faz o bem, você não está fazendo para Jesus. E Jesus vai dizer: malditos por fogo eterno. Que terrível palavra! É a Bíblia. É a Bíblia. Irão estes para o tormento eterno. Olha que terrível. Quem não ajuda o próximo, a Bíblia diz aqui em Mateus 25, 46, irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Vocês, linguarudo, murmuradores, que reclama de quem faz a obra de caridade, vocês vão queimar no fogo do inferno. É a Bíblia quem diz: irão estes para o tormento eterno, porque vocês não fazem o bem, porque vocês são mal, vocês são filhos do diabo. Então, se vocês não se arrepender, não se converter a Deus e não fizer a obra da caridade, vocês vão ir para o tormento eterno, porque vocês não dividem o que Deus dá, o que Deus prospera na vida de vocês para o próximo. Então trate de fazer a obra da caridade e trate de ajudar o próximo enquanto é cedo, para que depois vocês não caiam no tormento eterno.